Vocês, a nossa aula de hoje é sobre oração subordinada substantiva. Então, vem comigo aprender um pouco mais. As orações subordinadas substantivas são aquelas que têm valor de substantivo, ou seja, de nome, e vão exercer em relação à oração principal a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou aposto. Então, as orações subordinadas substantivas, elas vão acontecer em um período composto, ok? Observem aqui, espero que você venha. Você tem aí, espero, que é verbo, primeira oração, né? Se tem um verbo, uma oração. E aqui você tem que você venha outro verbo. Então, você tem aqui duas orações. Você observa que essa primeira oração depende da segunda oração para ter sentido completo, ó, porque você pergunta, espero o quê? Aí tem a resposta, que você venha. Então, que você venha está completando, é uma oração, porque tem um verbo, está completando a oração aqui primeira, tá? Essa primeira oração aqui, ela vai ser chamada de oração principal, porque é a partir dela que vai surgir outras orações, né? E essa segunda aqui vai ser chamada de oração subordinada, porque há uma relação de subordinação entre elas, ou seja, de necessidade, uma necessita da outra, uma completa a outra para que tenha sentido completo. Além da questão do sentido semântico, as orações subordinadas, elas vão ter também uma relação sintática. Por quê? Porque a segunda oração, ela vai exercer uma função sintática para a primeira oração. Você observa que a primeira oração, ela é composta apenas por um verbo. Já a segunda oração, ela tem verbo também, mas ela tem outras classes gramaticais. E você observa que ela está completando essa segunda a oração está completando o sentido da primeira. Quem espera, espera alguma coisa. Então, o verbo esperar é um verbo transitivo, né? Porque precisa de complemento. E ele é transitivo o quê? Direto. Por quê? Porque não tem nenhuma preposição ligando a primeira oração à segunda oração. Então, observe aí, a segunda oração exerce a função de objeto direto. Então, observaram aí? Que nas orações subordinadas eu vou ter uma relação semântica, porque ambas precisam uma da outra para ter sentido completo, e nós vamos ter também uma relação sintática, porque a segunda oração, a oração subordinada, ela vai exercer uma função sintática. Nesse caso desse exemplo, a gente vai observar que a segunda oração está exercendo a função sintática de objeto direto. Ok? A mesma coisa, espera a sua vinda. Ok? Aqui também eu tenho uma oração, duas orações. Tenho duas orações, período composto. Observe que a primeira oração, a oração principal, precisa da segunda para ter sentido completo. E observe que a segunda oração também está, ó, exercendo uma função sintática em relação à primeira oração. A mesma coisa aqui, ó, trata-se, primeiro verbo, primeira oração, oração principal, porque ela que dá origem à segunda. A segunda oração aqui está completando o sentido da primeira. Então, há sim uma relação semântica, né? E sintática, porque essa segunda oração está exercendo uma função sintática para a primeira oração. E aí a gente tem o quê? Um objeto indireto, né? Essa segunda oração está exercendo a função de objeto direto para a primeira oração. Quem trata de algo. De que está sendo tratado aí? De um gol que não se pode defender. Então, aqui a segunda oração completa o sentido da primeira oração, que é composta apenas por um verbo transitivo indireto. Por que é transitivo indireto? Porque é que a gente tem uma preposição de ligando a primeira oração à segunda oração, tá? É a mesma coisa a gente tem aqui nessa outra oração, trata-se de um gol indefensável. Então, a gente tem aqui também uma relação sintática, uma relação semântica entre as duas orações. As orações substantivas
também, em alguns casos, ser introduzidas por um pronome indefinido, por um pronome ou advérbio, interrogativo ou exclamativo também, tá? Exemplo, não sabemos quem vendeu sua motocicleta seminova. Porque, como, quando, onde, são aí pronomes, que a gente pode estar, e advérbios que podem estar aí ligando a oração principal à oração subordinada. E o que seria essa oração principal que eu já venho falando para vocês? A oração principal é a oração que possui o sentido predominante e não vem introduzida por conjunção subordinativa ou pronome relativo. A oração subordinada substantiva, ela vai ter valor de substantivo e vem introduzida geralmente por uma conjunção integrante, que é o que e o se, tá? O que são essas conjunções integrantes? A função dessas conjunções integrantes é apenas ligar as duas orações. Elas não têm valor semântico, elas não têm um significado, elas não têm um sentido. Ok? Exemplo, não sei se essas medidas darão resultado. Esse se aqui é a conjunção integrante, né, que está ligando essa primeira oração, que é a oração principal, a sua oração subordinada, que é essa bem aqui, essas medidas darão resultado, ok? Então, não sei é a oração principal, o sentido de todo o enunciado está nessa oração principal e ela não vem com a conjunção. Então, essa segunda oração aqui, que vem com a conjunção integrante, ela é a oração subordinada, ok? Que a gente vai ter, ó. Suspiro, hoje é quinta-feira, então já sei que compraremos fígado frito. Não decidi que fígado frito não é bom para você. Oba, vamos comer fígado cozido. Então, a gente tem aqui, ó, decidi que fígado frito não é bom para você. Nessa primeira oração, decidi. Quem decide, decide algo. Então, que fígado frito não é bom para você. Então, que fígado frito não é bom para você, nesse quadrinho aqui, da Helga, a gente vai ter aqui que essa segunda oração é a oração subordinada, ok? A oração subordinada, porque ela vem introduzida pela conjunção que está completando o sentido da oração principal que decidi, ok? As orações subordinadas, elas vão se classificar, tá, gente? Então, nós vamos ver a primeira oração subordinada, a oração subordinada substantiva subjetiva. É subjetiva quando exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Então, todas as orações subordinadas substantivas subjetivas exercerão uma função de quê? De sujeito do verbo da oração principal. Quando a oração subordinada é subjetiva, o verbo da oração principal vai estar em quê? Em terceira pessoa. Ele, né? Ele ou ela. Eis alguns verbos que podem ter como sujeito uma oração subordinada. O verbo acontece, convém, parece, é bom. Toda vez que você vê uma oração principal iniciada por esses verbos, acontece, convém, parece, é bom, é uma oração subordinada subjetiva que vai ali estar completando o sentido desses verbos, ok? Então, acontece que não gosto mais daqui. Então, aqui essa segunda oração, ela é subjetiva, ela está exercendo a função de sujeito da primeira oração. Convém eu não me manifestar. Olha aqui o sujeito da segunda oração. Eu. Parece que ficamos mudo, nós ficamos mudos, né? Tá oculto aqui. Mas essa segunda oração está exercendo a função de sujeito dessa oração principal. É bom que não se manifestem. Manifestem quem? Vocês. Então, o sujeito, apesar de estar oculto, mas ele está na segunda oração, que é a oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Então, vamos lá para a próxima oração subordinada. Nós temos outros exemplos, né? Seria conveniente, é claro, já disse.
foi dito, decidiu-se, foi decidido. Então, esses verbos, quando eles estiverem fazendo parte da oração principal, você pode ter certeza que a segunda oração, ela será substantiva, subjetiva, estará exercendo a função de sujeito da oração principal. Olha aqui, seria conveniente que eles fossem embora. Olha o sujeito aqui. Eles, tá onde? Está na primeira ou na segunda oração? Na segunda oração. Então, a segunda oração está exercendo, sim, a função de sujeito da primeira. Ó. Observe que em todas elas o sujeito está. Ou ele está oculto, ou ele está explícito, ok? Nas orações subordinadas substantivas objetivas direta, elas vão exercer a função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, observe que esse verbo da oração principal, ele vai ser um verbo transitivo, né? Porque são aqueles verbos que precisam de complemento. Verbos transitivos precisam de complemento. E no caso do objeto dos verbos transitivos diretos, eles vão se ligar ao seu complemento por conjunção, por numeral, por artigo e nunca com preposição, tá? Os verbos transitivos diretos não têm preposição. Quais são as preposições de, para, com, sobre, em? Então, não existirão essas preposições. Então, eu tenho aqui, todos querem que você tenha sucesso profissional. Querem aqui é o verbo, ele é um verbo transitivo direto. Quem quer, quer alguma coisa. Olha aí. Até a pergunta vem sem preposição. Querem o quê? Então, eles querem o quê? Que você tenha sucesso profissional. Então, observe que essa segunda oração, a oração subordinada, está completando o sentido do verbo da oração principal, que é todos querem. E observe que não há nenhuma preposição ligando o verbo ao seu complemento, ou seja, ao objeto direto. Ok, gente? Outro exemplo aqui, para ficar mais claro para a gente. Ele verificou se todos estavam presentes. Observe aqui qual a oração principal, aquela que vem sem a conjunção. Então, tá aqui. Ele verificou. Quem verifica, verifica algo. Então, a gente de cara observa que verificou a um verbo transitivo direto. Precisa de complemento sem preposição. O se não é preposição, é conjunção. Ok? Então, essa segunda oração está completando o sentido do verbo da oração principal e ela é objetiva direta porque não tem preposição. Ok? As orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, elas vêm com uma preposição de, para, com, dentre outras preposições, ok? Então, a gente tem aí, lembrou-se de que ainda não entregara ao professor. Então, a gente tem aqui, lembrou-se, quem lembra, lembra de algo. Então, esse verbo lembrar é um verbo transitivo, indireto, porque quem lembra, lembra de algo. Então, a gente observa que na própria pergunta que a gente faz ao verbo, para identificar qual é o objeto, tem uma preposição. Então, a gente já sabe que essa segunda oração, né, tem a preposição de, ela está completando o sentido da oração principal, tem preposição, então, ela é o quê? Objetiva indireta. Ok? Porque vem com a preposição. Ok, gente? Então, vamos lá. Nas orações subordinadas substantivas predicativas, então, a gente vai ter aqui. As predicativas, elas vão exercer a função de predicativo. Qual é a função do predicativo? Qualificar, caracterizar o sujeito. E esse sujeito vai estar onde, gente? Se é um período composto, esse sujeito vai estar onde?
lá na oração principal, que é a primeira oração, tá? Lembram lá que no predicativo, para ter predicativo, tem que ter o quê? Verbo de ligação. Então, a característica das orações subordinadas substantivas predicativas é que eu vou ter oração principal. Cadê a oração principal? Meu medo. Porque é a oração principal, professora, porque aqui não tem a conjunção, né? Então, ela é a oração principal. Observe aqui que eu tenho um verbo de ligação entre a oração subordinada e a oração principal. Eu tenho um verbo de ligação. Verbo de ligação, verbo que não indica ação, né? O verbo ser, o verbo parecer, o verbo estar, quando não indicarem ação, serão verbos de ligação. Tem verbo de ligação e a segunda oração exerce a função de predicativo, está qualificando, está caracterizando o sujeito da oração principal? Sim, está. Então, eu tenho aí uma oração subordinada substantiva predicativa. Outro exemplo. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Olha aqui, gente. A presença do verbo de ligação, o verbo ser, entre a oração principal e a oração subordinada, né? Ok? Então, a gente tem aqui o predicativo, formado por uma oração, verbo de ligação. Então, a gente tem oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos exercer a função de complemento nominal. Vamos lembrar lá o que é o complemento nominal. O complemento nominal, ele completa o sentido do nome. Logicamente que esse nome, como a gente tem um período composto, ele vai estar na oração principal, na primeira oração. E a oração subordinada completiva nominal, né, vai ser a segunda oração, e ela vai estar completando o sentido do nome da oração principal. Nós temos aí, tenho medo. Medo é nome, né? É substantivo. Quem tem medo de algo. Observe que tem nomes, tem substantivos que também precisam de complemento, não tem sentido completo sozinhos. Observe que aqui essa oração de dirigir à noite, ela é completiva nominal. Por quê? Porque ela está completando o sentido da palavrinha nome, que está lá na oração principal, ok? Então, a gente tem nome, medo, mas oração subordinada completiva nominal, porque está completando o sentido do nome da oração principal, medo. Outro aqui, gente, exemplo para a gente observar. Restou a saudade do que vivemos. Saudade é nome. Quem tem saudade de algo, né? Aqui é o nome, mais uma oração subordinada completiva nominal, porque essa segunda oração está completando o sentido deste nome. Ok, gente? E aí nós vamos ter as orações subordinadas substantivas apositivas. Elas vão exercer a função de aposto de um nome da oração principal. Qual é a função do aposto? Vamos lembrar. O aposto tem a função de explicar algo sobre o nome, tá? Como a gente tem aqui um período composto, esse nome vai estar lá na oração principal. E a oração subordinada apositiva, né? Ela vai estar o quê? Explicando, trazendo uma explicação sobre esse nome que está lá na oração principal, já que o aposto tem a função de explicar, de especificar um nome. Eu lhe disse apenas isto, que não se aborrecesse com ela. Então, está explicando que isto é esse, que não se aborrecesse com ela. Então, a gente vai ter aqui uma oração apositiva, porque ela está explicando isso que foi falado lá na oração principal. Ok? Então, por hoje é só, gente. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.